Bom dia! Bom dia, gente! Animação aí! Vamos aprender com as nossas crianças. Eu quero te convidar para o livro de Marcos. Evangelho de Marcos. É a última mensagem da nossa série sobre o Rei na cruz, o amor que redefine o mundo. Finalzinho do livro de Marcos, capítulo 16 agora. Nós vamos ler exatamente o relato da ressurreição, uma história que nos marca e nos atravessa de várias formas, né? Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando terminou o sábado, eu estou lendo, Marcos 16:1, está um pouquinho diferente que a minha versão. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós? A pedra da entrada do sepulcro. Porém, foram verificar e viram a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia sido colocado, e vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Vamos orar novamente? Senhor, a gente confia no Senhor e confia no Teu Santo Espírito, para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. A cruz, ela é um grande escândalo e um grande incômodo. E é importante que seja assim, por vários aspectos. O maior incômodo e o maior escândalo do contexto imediato era que a crucificação era um jeito de matar bandidos, de matar ladrões, de matar assaltantes, de matar pessoas que eram uma ameaça para a sociedade, para o império. Então era um constrangimento saber que o seu mestre, o seu senhor, o seu rei, na verdade, foi morto tal qual um bandido. E o próprio relato da cruz fala isso, né? 2 bandidos, Jesus não foi morto sozinho, inclusive, na cruz. Havia um bandido à direita e outro bandido à esquerda. Então, era um trio de bandidos sendo morto. Por outro lado, também, ela nos é incômoda, porque como assim Deus morre? Na perspectiva humana, um bandido morre. Na perspectiva divina, também não pode ser. Como assim Deus morre? A lógica cultural da época, e especialmente da cultura mais popular, que era da cultura grega, é construída em cima de deuses que vão se provando mais poderosos do que os outros, à medida que eles vencem as batalhas uns dos outros. E, de repente, há um dito Deus que morre. Não pode ser.
E hoje ainda nos é incômoda essa história. Por quê? Porque, como assim alguém morre sendo inocente? Que agora nós sabemos que ele não era um bandido, um pecador qualquer, alguém digno da morte de cruz. Como assim alguém morre inocentemente? E como assim essa morte ela é uma substituição de um monte de pecadores? Como assim? E é por isso que Paulo vai dizer que a cruz é um escândalo para os judeus e é uma loucura para os gregos. Uma loucura porque numa cabeça grega Deus não pode morrer. E um escândalo para os judeus porque o rei deles não podia morrer no meio de bandidos. Como assim? E hoje a gente olha para isso e pensa, como assim? Ele morreu por mim sem que eu tivesse pedido isso? Como assim ele morreu por mim sem que eu tivesse, de alguma forma, merecido isso? E algumas pessoas não entendem esse símbolo e essa marca da cruz. E é um desafio de fé e de compreensão aceitar a cruz. E especialmente a cruz enquanto lugar que deveria ser nosso e que Jesus tomou. Fato é, existe uma lei no universo que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Existe uma lei no universo que Deus diz, o pecado necessariamente gera morte. Então, necessitávamos, de alguma forma, de um sangue derramado para que fosse perdoado os nossos pecados. E o símbolo e a construção veterotestamentária era de sangues de animais. Mas o Antigo Testamento era muito claro em dizer que o sangue de animais cobria os pecados e não tirava os pecados, cobria os pecados. No mundo em que se matava pessoas, no mundo em que se matava bebês, oferecia-se bebês aos deuses, Deus estabeleceu o sacrifício de animais. O derramamento de sangue do animal no lugar do derramamento de sangue de uma pessoa. Essa era a lógica do culto do Antigo Testamento. A lógica da substituição já estava sendo ensinada por Deus desde sempre. Olha, você deveria morrer, mas para você não morrer, você leva o seu animalzinho lá. E aí a lógica era essa. A família que levava o animal para ser sacrificado, impunha as mãos sobre o animal e confessava os pecados. E aí, confessando os pecados sobre a cabeça do animal, o sacerdote sangrava o animal e aí deixava aquele sangue escorrer como cobertura para o pecado daquela família. Essa foi a lógica construída em todo o Antigo Testamento, para ensinar que o seu pecado e o meu pecado tem uma consequência, que ela é inescapável. E se você não está pagando essa consequência, alguém vai pagar por você. Sabe aquela coisa de que não tem almoço grátis? Alguém está pagando. Alguém está pagando. Ah, eu como, bebo, durmo, moro. Ou você está pagando ou alguém está pagando por você. Não tem nada de graça. Às vezes as crianças, os adolescentes e alguns jovens mais folgados acham assim que as coisas brotam do mercado direto no armário de casa. E a coisa sai do armário e aparece feita na panela de repente. Alguém está pagando, alguém está fazendo, alguém está trabalhando. Alguém está.
E a construção do Antigo Testamento mostrava isso. Olha, alguém está pagando pelos pecados de vocês. E aí chega um momento, e aí esse momento é de uma vez por todas, e é por isso que depois da morte de cruz nós não mais fazemos sacrifícios de morte. Por quê? Porque agora não veio aquele que iria cobrir os pecados, mas veio aquele que iria tirar de fato os pecados. E aí sim, não pagar os pecados de uma família. E não pagar provisoriamente, sim, porque o sacrifício era feito pelo menos uma vez por ano. O pecado era coberto daquele ano. O ano que vem você levava o animal de novo para o sacrifício. E no outro ano levava de novo, e no outro ano levava de novo, e no outro ano levava de novo. Era assim a lógica. Todo ano você ia oferecer culto a Deus, pedir perdão e oferecer um animal em sacrifício. Todo ano. E o que a cruz faz com a gente é redefinir isso e fazer isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. De forma que agora não precisamos fazer um novo sacrifício cada ano. Um novo sacrifício cada semana, um novo sacrifício cada mês. Porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Agora, só absorve esse sacrifício e só compreende esse sacrifício quem realmente se entende pecador. E isso é fator fundamental da conversão. A pessoa que diz, olha, isso daí não é para mim, isso daí não é comigo, eu não tenho pecados, não teria por que Jesus morreu por mim, essa pessoa está realmente fora de órbita e da perspectiva daquilo que Deus fez. É a história de Pedro, olha, não, Senhor, não lava meu pé. Jesus fala, se eu não lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Se você não aceitar que eu te lave, como é que você vai ter comunhão comigo? Se você não aceitar que a cruz foi uma obra também por você, realmente você não vai conseguir ter comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus depende de você ver-se pecador e ver a cruz de fato como uma necessidade na sua vida. Uma necessidade fundamental sem a qual você não poderia chegar-se a Deus. Uma necessidade sem a qual você não poderia ter comunhão com Deus. Porque você, sendo pecador como é, eu sendo pecador como sou, não teríamos acesso a Deus, santo como é. Senão por meio do sangue e da obra de Jesus. E isso é fundamental que a gente entenda e que a gente não se envergonhe, mas que a gente anuncie que de fato somos pecadores. E é justamente por sermos pecadores é que a cruz é tão necessária. Porque sem ela, estaríamos entregues aos nossos próprios pecados. E nós, entregue aos nossos próprios pecados, pagaríamos o preço deles, que é a morte eterna, que é a condenação eterna. Então, receber e entender-se como alguém necessário dessa cruz, entender-se como um daqueles ladrões da cruz, inclusive. Porque, como a Bíblia não diferencia pecadinho em pecadão, então estamos todos na mesma condição de pecadores. Os que roubam, os que mentem, os que matam, os que fazem qualquer coisa. A Bíblia chama de pecadores. A Bíblia chama de pecado. Todos eles. É lógico que na nossa sociedade a gente foi separando, até por questões jurídicas, né, o que é crime, o que não é crime. Quase todos os crimes são também pecado, mas nem todo pecado é um crime.
A gente foi diferenciando isso. Na ordenação jurídica, os mais graves, os menos graves, atenuantes, agravantes, né? Hediondos, não hediondos, e por aí vai. A gente sabe e precisa saber um pouco dessas diferenças, mas, diante de Deus, Deus chama de pecado, pecadores, todos. Romanos vai dizer que Deus olhou lá do céu para a terra e não viu um justo sequer. Isso diz para nós que uma arrogância ou um sentido de que somos mais do que outros ou menos pecadores do que outros, nem combina com a cruz. Nem combina com a cruz. Porque diante de Deus e diante da cruz de Cristo, nós somos simplesmente pecadores. E aí, nesse aspecto, somos pecadores todos iguais. Aquele que pecou até os 100 anos de idade. E aquele que começou a pecar aqui pequenininho, disputando o microfone. Pecadores. Pecadores de maior, de menor grau, pecadores com maiores ou menores consequências, mas pecadores. E a beleza da cruz está em nos colocar igualmente pecadores, mas também nos pôr igualmente perdoados por Deus. Por quê? Porque os pecados que Jesus leva sobre si são os pecados de Pedro, que o negou, são os pecados de Judas, que o traiu, são os pecados dos outros discípulos que abandonaram, fugiram, correram, são os pecados dos próprios soldados romanos que estavam ali executando, são os pecados dos líderes que o julgaram injustamente, os juízes da época, são os pecados dos religiosos judeus que o acusaram, são os pecados de uma multidão que gritou para que soltassem Barrabás e que condenassem Jesus. E aí Jesus morre por todos esses pecadores. Por todos eles. E naquele momento e naquele sábado, sexta e sábado de silêncio, e em que parecia, né, que a morte ganhou, vem nas primeiras horas do domingo a boa notícia da ressurreição. E a boa notícia da ressurreição vem a partir daquelas mulheres que vão lá querer perfumar o corpo de Jesus e vão com uma preocupação que é: quem vai remover a pedra do sepulcro? Quem vai ter força suficiente para nos ajudar a remover essa pedra, para a gente ir lá e colocar mais um perfuminho no corpo dele? E é interessante porque quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus manda que as pessoas removessem as pedras, né? Removam a pedra. E há um entendimento, né, humano de que há um movimento humano necessário ali na ressurreição de Lázaro. Embora o milagre fosse exclusivamente divino, a iniciativa ou a obediência em tirar a pedra era um movimento humano necessário. Mas a graça de Deus na ressurreição do Senhor é tão completa que ninguém tirou a pedra. O próprio Deus moveu a pedra. Nós cremos. Porque isso mostra uma manifestação de graça que de fato não tem nenhuma obra nossa. Que de fato não tem nada que a gente pudesse fazer, que alguém pudesse se orgulhar e dizer assim: não, eu tirei a pedra para Jesus ressuscitar. Eu fiz algo
para que depois então Jesus ressuscitasse. Não. Ninguém fez nada para que Jesus pudesse ressuscitar. Deus o fez. Deus o fez. Isso é pura graça de Deus. Paulo fala, a salvação vem por meio da fé para que ninguém se glorie. Você não pode se orgulhar de nada a respeito da sua salvação. Você não pode se orgulhar de nada a respeito da cruz de Jesus. Porque você não fez nada. Eu não fiz nada. Se nós estivéssemos lá naqueles dias, nós estaríamos na mesma condição de todos os outros. Ou a gente teria fugido, ou a gente teria negado, ou a gente estava no meio da multidão gritando Barrabás, ou a gente estava no nosso trabalho nem prestando atenção no que estava acontecendo. Porque nos dias da crucificação de Jesus tinha tudo isso. Tinha gente assistindo, tinha gente acusando, tinha gente fugindo, e tinha gente simplesmente tocando sua vida. Mais um dia comum em que o Império Romano está matando uns bandidos lá na cruz. E a gente estaria nesse meio aí. Não faria, talvez, grande diferença. Mas Deus executa isso. E aí, essa ação divina, ela é pura manifestação de graça e de amor, e ela traz para nós um elemento de esperança muito importante para a nossa fé, que é, a morte tem jeito. Às vezes a gente diz a expressão, né? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E a ressurreição do Senhor mostra que tem jeito até para a morte. Tem jeito até para a morte. E essa esperança deve nos alimentar, especialmente no mundo de hoje, em que nós estamos tomados de depressões e de crises de ansiedade, de tantas outras coisas. E essas crises todas, o que elas mais têm em comum é a desesperança. É o sentimento de que não tem jeito. É o sentimento de que está tudo detonado, está tudo acabado, ou que nada vai dar certo, ou que acabou tudo, não tem luz no fim do túnel, o mundo é uma desgraça, ou a minha vida é uma desgraça, ou o futuro que me aguarda é o pior cenário possível. Esses são os sentimentos que nos afetam num dia de tristeza profunda, e esses são os sentimentos que nos afetam no meio dessas doenças de depressão, de crise de ansiedade. Esse é o desespero, da desesperança. Mas quando nós olhamos para a ressurreição, nós temos que lembrar, opa, tem um jeito. Existe um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. E que o seu poder se manifestou na história de várias formas e principalmente tirando Jesus dos mortos. Ressuscitando dentre os mortos e garantindo então o poder sobre a morte, sobre a vida, sobre absolutamente tudo. Então, cada domingo, que é o primeiro dia da semana, é de fato e deve ser um domingo de lembrar a ressurreição. A gente só para celebrar a Páscoa uma vez por ano, né? Como ficou no costume judaico. A gente para celebrar a ceia, que é a nossa Páscoa cristã, uma vez por mês. Já vem mais perto. Mas a verdade, todo domingo deve ser para nós uma renovação de esperança. Na verdade, todo domingo deve ser para nós o dia de que, hoje é o dia que Jesus ressuscitou. O domingo é
no mundo não cristão, um dia comum, primeiro dia da semana. Segunda é o segundo dia da semana, não é à toa esse nome. Terça é o terceiro dia da semana. No mundo lá do Oriente Médio, o domingo é dia comum. É dia de trabalho, é dia comum para as pessoas. A gente estranha, né? Domingo. Domingo. Domingo para nós ganhou esse status de dia de não trabalho, de dia de descanso, de dia de igreja, de dia de culto. É por conta da ressurreição do Senhor. É por conta da ressurreição de Jesus. Esse dia ficou marcado. Só que se a gente não tomar cuidado, esse dia se perde de novo. A gente começa a trabalhar, aí o domingo tem outras coisas para se fazer. E aí, de repente, eu lembro que na pandemia aconteceu muito isso, né? Não podia vir para a igreja no domingo. A coisa desencaixou. De repente, para algumas pessoas, o domingo não é mais o domingo, o dia do Senhor. E teologicamente, eu tinha um certo incômodo de dizer, não, domingo é dia do Senhor. E eu me incomodava porque eu dizia, não, mas todo dia tem que ser dia do Senhor, né? Todo dia tem que ser dia do Senhor. Deus é o Criador de todos os dias, não só do domingo. É verdade. Mas, por outro lado, reconhecendo que nós somos humanos, e que como humanos nós precisamos de rituais e de hábitos, e que esses hábitos e esses rituais vão formando quem a gente é, ter o domingo marcadamente como o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia do culto, o dia da igreja, é importante. Porque nós necessitamos destes hábitos. Nós necessitamos de marcar na nossa agenda, na nossa mente, no nosso corpo. Assim como nós nos habituamos a escovar os dentes todos os dias, assim como nós habituamos aos rituais de banho, assim como nós nos habituamos, nós vamos... E isso não é... E é muito doido isso. Depois que eu fui pai, eu percebi mais ainda isso. Isso não é automático. Isso se tornou automático porque a gente repetiu muitas vezes, mas isso não é automático. Ainda hoje meu filho levanta, vem para a sala. Filho, fez xixi? Fiz. Deu descarga? Escovou os dentes? Esqueci. Aí volta, escovou o dente. À noite, vamos tomar banho. Mas eu estou com sono. Não, vamos tomar banho, tem que tomar banho todo dia. Vamos escovar o dente. Isso não é automático. Se deixar, ele não vai escovar o dente. Se deixar, ele não vai tomar banho. Se deixar, ele não vai para a escola. E a gente precisa o quê? Como família? A gente vai criando um ritual, né? A gente vai ensinando. A gente vai orientando. Esses dias muitas vezes eu esqueço de orar antes de comer. E aí esses dias ele cobrou. Ele falou assim, a gente não orou hoje para comer, né? É verdade. Porque não é exatamente automático. É preciso fazer. E o domingo eles já sabem. É o dia da igreja. Domingo é o dia da igreja. E a gente precisa lembrá-los. Domingo é o dia da igreja porque foi num domingo que Jesus ressuscitou, filho. E aí é por isso que os cristãos no mundo todo param no domingo para cultuar. Não devemos cultuar a Deus todos os dias? Devemos. Devemos tratar todos os dias como dias que Deus criou? Devemos, porque é verdade. Mas teve um dia que Jesus ressuscitou. Esse dia ficou marcado para sempre. Esse dia é o primeiro dia da semana, é o domingo. E a gente precisa aprender a celebrar e fazer esse ritual com a gente mesmo. Porque esse ritual repetido cria um hábito e os hábitos nos formam. Os hábitos nos formam. Os bons hábitos nos formam para o bem. Os maus hábitos nos formam para o mal. Vira vício. Os hábitos nos formam. E a gente precisa insistir nesse bom hábito de celebrar o domingo.
o dia do Senhor. Agora, para celebrar o domingo e dia do Senhor, eu preciso olhar para mim e ver o quanto eu preciso desse dia. Eu preciso dessa cruz, eu preciso desse dia, eu preciso dessa comunhão, eu preciso. Porque há pessoas que não se enxergam merecedoras da cruz. Mas há pessoas também que são tão voltadas para si mesmo que não conseguem receber o presente da cruz. Entendeu? Sabe aquela pessoa que diz assim, não preciso de ninguém, nem de Deus. Eu me viro, eu me resolvo, eu sei o que eu faço. Essa pessoa, coitada, realmente ela não vai caber aqui. Porque aqui é só quem precisa. Aqui é só quem precisa dessa cruz. Aqui é só quem olha e diz assim, eu preciso porque eu sou pecador, eu preciso desse perdão. Eu preciso dessa comunhão com Deus, que passa pela necessidade dessa morte, desse perdão. Eu preciso. É uma questão de necessidade, de fato. E se você entendeu isso, quando você entendeu isso, você se converteu. Essa é a conversão. É entender, se compreender como alguém que precisa dessa cruz. Precisa dessa morte e, principalmente, precisa dessa ressurreição como um sinal de esperança. E não que você não fique desesperado de vez em quando. E não que você não perca a esperança de vez em quando por um certo momento. Que às vezes a gente desanima com a humanidade, com a vida, com as coisas. Às vezes a gente perde a esperança. Mas quando a gente perder essa esperança, a gente tem que lembrar da cruz. A gente tem que lembrar de Jesus. Quando a gente tiver uma semana terrível, que nos rouba a energia, que nos rouba a esperança, a gente tem que esperar ansiosamente pelo domingo e quando ele chegar, a gente viver de novo a lembrança da ressurreição do Senhor. De novo a renovação das nossas forças, de novo a renovação da esperança, de novo a expectativa de que, olha, se Deus ressuscitou Jesus, se Deus enviou Jesus, se Deus ressuscitou Jesus, Deus não desistiu da humanidade. Então Deus não desistiu de nós. Deus ainda está aqui. Deus ainda se importa. E isso deve ser a nossa esperança. E aí a gente vai continuar lutando contra a desesperança. A gente vai lutar contra o desespero. Por quê? Porque temos um motivo de nutrir a nossa esperança. Porque Ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. Portanto, nós precisamos insistir com essa mensagem. Para a gente mesmo, de vez em quando a gente tem que pregar o evangelho para a gente mesmo, olhar no espelho e falar assim, creia na ressurreição do Senhor. Creia que há esperança para tudo, inclusive para a morte. E a gente precisa levar isso para os outros. Levar isso para as pessoas à nossa volta. Levar isso para todas as pessoas que estão especialmente desesperançosas do mundo, dos relacionamentos e de tudo. E a gente dizer, tem jeito, porque Deus estabeleceu e mostra para nós na cruz, na ressurreição, tem jeito para tudo, inclusive para a morte, inclusive para depois da morte, que é a ressurreição. Tem jeito. E a gente precisa alimentar o nosso coração e o nosso mundo dessa esperança. Nós precisamos propagar ao mundo de que tem jeito sim, de que
A cruz parecia o fim, mas só parecia. Porque depois dela veio a ressurreição. E isso explica porque os nossos símbolos têm sempre uma cruz vazia. Os nossos símbolos evangélicos têm cruz, mas tem sempre uma cruz vazia. Que é para a gente não perder a perspectiva de que ele não está mais na cruz, de que ele ressuscitou, de que ele passou pela cruz, mas não ficou preso nela, de que ele passou pelo túmulo, mas não ficou preso nele. Ele ressuscitou, ele ressurgiu e ele vive para todo sempre. E é por isso que a gente celebra. Por isso eu quero te convidar a orar e a gente já vai para a ceia, porque a ceia marca esse símbolo na nossa agenda, na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela sua ressurreição. Obrigado por nos alimentar dessa esperança de que o Senhor vive, de que o Senhor reina. E que o nosso coração, Pai, esteja cheio dessa esperança do Senhor. Que o Senhor nos cure de toda tristeza, de toda desesperança. Que o Senhor nos cure de todo medo. Porque o Senhor já venceu tudo por nós. Já venceu a morte. Já venceu os pecados. Já venceu as acusações. Já venceu tudo. E ressuscitou. E vive para todo sempre. E nos compartilha essa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém.